Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje, nós falaremos sobre combinações clássicas para você usar no seu dia a dia. Todo mundo já teve aquela dificuldade de saber o que combina com o que fica legal, o que não fica, justamente porque o mundo da moda ele tem uma infinidade de combinações, tanto de cores, de estampas, de estrutura de peça, de modelagem. Então, às vezes, fica difícil a gente parar e pensar, nossa, o que combina com isso ou o que combina com aquilo. Então, uma estratégia bem legal para isso é você apostar em combinações coringas, ou seja, são aquelas combinações que sempre vão dar certo e que a gente vê muitas pessoas usando, então elas são um pouco mais comuns, mas para você que não tem tempo de escolher demais ou até mesmo tem dificuldade de combinar as cores, combinar alguma estampa ou qualquer outra parte da sua roupa, é interessante que você aposte nesse tipo de combinações, porque aí vai te deixar com um guarda-roupa mais versátil, mais alinhado, e você também consegue perder menos tempo na hora de montar as suas peças. Primeira dica, que é uma combinação bem clássica e que muita gente usa e que é muito interessante você apostar nessa combinação. A primeira delas é uma camiseta branca comum, porque tem esse ar casual, e para te deixar um pouco mais elegante e até mesmo um pouco mais sofisticada, você apostar em uma calça de alfaiataria. Ah, mas qual cor de calça? Qualquer uma. A camiseta é branca, então qualquer cor de calça vai ficar interessante para aquele tipo de blusa. Então, uma calça preta para ficar mais básica, uma colorida para ficar mais vibrante. Enfim, existe infinidade de combinações que você pode apostar. Então, uma camiseta branca e uma calça de alfaiataria, pode ser um short também, caso você não queira usar calça, ou o evento que você vai não pede necessariamente uma calça, você pode usar um short também, mas a blusa branca e a alfaiataria são dois tipos de tecido que casam muito bem, eles combinam muito, então você fica elegante, mas ao mesmo tempo você fica casual, então você não fica formal demais, não precisa ter essa preocupação se vai estar formal demais ou não. Outra combinação bem interessante é o famoso macacão e salto, ou também um vestido preto da modelagem da sua preferência. A gente não vai falar muito de modelagens nessas combinações mais coringas, vocês vão perceber que não vai ter uma modelagem específica, é mais tecidos, cores. A gente vai manter esse padrão, porque como eu falei, são coisas mais coringas, então não tem como ousar muito. Dentro dessas peças não vai ter a questão de muita extravagância. Por quê? Porque são peças básicas, então se usar muito de cor, de tecido ou de estampa, não vai ser uma coisa que dá para todo mundo usar. Então, o ponto importante aqui é que você vai ver essas combinações mais básicas. Mas voltando, o macacão básico ou até mesmo um vestidinho preto, o famoso pretinho básico, é uma coisa muito versátil. Então fica bem em todo mundo, é uma coisa casual e é um tipo de peça que dá para você usar em diversas ocasiões. Por exemplo, um vestido preto, ele fica muito elegante com salto, então dá para usar tanto à noite quanto durante o dia, fazendo pequenas adaptações. Por exemplo, o mesmo vestido preto nos dois turnos. Primeiro, durante o dia, você vai colocar uma sandália mais baixa, um tênis branco fica muito bonito, fica muito alinhado, também fica legal com uma plataforma mais baixinha, sem necessariamente ser um salto muito alto, muito extravagante, não precisa, até porque pelo turno nem precisa, pode ser um tênis, uma plataforma mais baixa, para quem gosta até mesmo uma rasteirinha, uma maquiagem mais leve, poucos acessórios. Essa é a linhagem de looks para o dia. E agora mudando para a noite, mas usando o mesmo vestido, um salto mais alinhado, você pode acrescentar uma terceira peça, pode ser um blazer. Outra coisa que é muito versátil, muito coringa e muda muito o aspecto da roupa, a terceira peça. Você pode usar uma maquiagem um pouco mais forte, um pouco mais elaborada. Dependendo do evento, você pode mudar um pouco o cabelo, não precisa ser o cabelo solto, pode ser preso com algum penteado. Tudo isso dentro do mesmo look, dentro da mesma roupa, mas com essas pequenas alterações que fazem a roupa ficar diferente para cada turno. Outra combinação que fica bem legal é você combinar
vestido com terceira peça. É uma combinação que sempre dá muito certo, sempre funciona muito bem, assim como a terceira peça com jeans. Tanto o jeans quanto a calça jeans, por exemplo, fica muito alinhado. Por quê? A calça jeans, ela é uma coisa muito casual, muito passeio, muito dia a dia. Então o jeans, muita gente nem gosta de usar justamente porque ele tem esse toque mais informal. Então às vezes as pessoas pensam, não vou usar jeans porque fica muito básico, fica muito simples e para essa ocasião elegante não vai ficar interessante. Você pode fazer isso de usar o jeans em uma situação que você precisa ser um pouco mais formal e um pouco mais elegante, e acrescentar a terceira peça, porque essa combinação, além de ser muito fácil, ela também fica muito versátil. Então, tanto para uma situação mais casual, quanto para uma situação que necessita que você seja um pouco mais formal, mas também nem tanto, precisa desse equilíbrio, então a terceira peça e o jeans são duas combinações muito interessantes, por exemplo, para uma reunião de trabalho, onde você quer passar um pouco mais de seriedade, ou até mesmo uma entrevista de emprego, e esses outros tipos de ocasiões que a gente quer ser um pouco mais formal, mas sem abusar demais. Então, essas duas peças ficam muito interessantes para esse tipo de ocasião. Outro ponto bem legal e que puxa esse gancho de terceira peça é você optar por peças mais diferentes. Eu sei que o intuito aqui é ficar mais no básico, é apostar em coisas que você já sabe que combina, mas é você ter peças mais diferentes no seu guarda-roupa, sem o básico calça, blusa e vestido, porque esse é o básico. Então você pode ousar em peças um pouco mais diferentes. Então você pode pegar um short que tem uma modelagem mais arrumadinha, porque o short ele é casual, mas se ele tiver uma modelagem mais arrumadinha e até mesmo você colocar uma terceira peça, já vai ficar um pouco mais arrumado. Então já é outra composição mais casual que dá para usar também. Outro ponto é investir em terceiras peças. Eu sei que nem todo mundo gosta, não é uma coisa muito apta a todas as pessoas, mas é algo muito interessante a se repensar, porque olha todos os exemplos que eu já falei. Como a terceira peça tem a capacidade de modificar um look para diversas ocasiões, porque o intuito dessas peças mais básicas também, essas combinações que sempre dão certo, é combinações que você pode usar em diversos momentos, em diversas ocasiões. Então você tá com uma peça tal e você fazendo pequenas adaptações, você consegue ir para um evento mais formal, sendo que a peça era completamente informal. Então são adaptações desse tipo que você deve pautar no seu dia a dia, que ficam muito elegantes e muito clássicas. Então, recapitulando, só pra gente fazer um checklist: combinar vestido com salto ou tênis, porque cabe em diversas ocasiões, e mudar só os acessórios e a maquiagem, dependendo se for noite ou dia. Segundo, apostar em uma camiseta branca. Se você não gostar de camisetas, pode ser uma blusa branca de outra modelagem que você goste. Essa questão do branco combinar com qualquer cor vai continuar do mesmo jeito, mesmo que você use com peças diferentes, e mesmo que a blusa branca não seja especificamente uma camiseta, pode ser uma blusa no estilo que você gosta, da modelagem que você gosta, e fica tudo básico. A mesma coisa vale para o preto. O preto também vai combinar com várias cores dentro dessa ocasião. Mas um ponto importante em relação ao preto, que muita gente, apesar do preto ser muito famosinho, todo mundo gostar dele e muita gente gostar de usar, às vezes algumas pessoas fogem do preto por causa de uma questão, que o preto ele é muito básico, todo mundo usa, então acaba que a gente fica muito ali no senso comum e às vezes a gente quer ser diferente. Então se você quer usar preto, mas não quer ficar muito básico, aposte em tecidos pretos, mas que tenham algum tipo de textura. Então, para as mulheres que gostam mais de chamar a atenção, de roupas mais extravagantes, digamos assim, o paetê é um exemplo disso, mas a gente também tem a seda, que apesar de não ter uma textura específica, mas dependendo do jeito que você coloca a seda, dependendo do acabamento da roupa, a seda, ela cria uma textura, cria algo diferente, então a roupa não fica lisa, então fica com um acabamento mais bonito. Tem também a questão da renda, roupas com detalhes em renda fica muito bonito, bem acabado. Você também pode colocar uma manga bufante, um babado, essas coisas que deixam a roupa mais diferente sem necessariamente ousar muito na cor.
E por fim, apostar em terceira peça, porque a terceira peça tem esse poder de mudar a ocasião que você está indo, então é muito importante que você comece a investir nesses tipos de peça, porque funciona muito bem. E dá para você combinar tanto com camiseta, com short, com calça, com vestido, enfim, dá para você usar em diversas ocasiões e fica algo muito versátil. Então, para quem não tem costume de usar ou não gosta, eu indico que comece a investir nesses tipos de peça, porque fica bem melhor. Agora, abrindo uma pausa no nosso programa, deixando um pouco de lado essas combinações clássicas, eu queria dar um pequeno comentário aqui para vocês sobre o evento do meu amigo Paulo Craveiro. Ele me convidou para falar um pouquinho aqui sobre a premiação Águia de Ouro, onde teve muitas mulheres elegantes. Muitas pessoas visitaram o evento, muitas mulheres bonitas foram lá ser homenageadas, e eu, apesar de não ter comparecido no evento presencialmente, mas eu estava acompanhando de longe pela internet as roupas belíssimas que as mulheres estavam usando, então eu vim dar aqui um pequeno comentário para vocês. Eu vou pegar aqui o celular porque a gente selecionou algumas para falar com vocês, para dar um comentário aqui, porque são várias, né? Então a gente não pode falar de todas, então a gente selecionou algumas para falar aqui com vocês. A primeira delas é a Manuela Ximenes, que foi homenageada através do projeto dela de leitura, que é o Crescendo com Leitura. Inclusive, se você que está nos assistindo tem interesse em ajudar o projeto com doações, é um projeto muito lindo, onde eu sou voluntária, e é muito lindo ver a vida de tantas crianças sendo transformada através da leitura. Então esse foi um dos motivos no qual a Manuela foi homenageada nessa premiação, e também por ter ido representar a Holanda no projeto da Anne Frank. Então tudo isso são ações muito legais que valem a pena ser reconhecidas. A Manuela apostou num off-white básico, mas num conjunto que tem muita estratégia. Apesar do off-white ser uma combinação muito básica, mas ela teve aí a aposta do ombro a ombro, de um detalhe na saia, de um laço. Às vezes as mulheres acham que um laço não faz diferença na peça, e às vezes faz. Então outra dica, né, já puxando para o nosso tema de hoje, aposte no off-white, porque ele tem diversos tipos de peças, diversos tipos de tecido, e combina com várias ocasiões. Esse look que ela usou numa premiação ficou elegante para a premiação? Sim, mas se ela adaptasse, tirasse a sandália baixa e colocasse um salto, ela ficava mais alinhada para outra ocasião. Enfim, dá para adaptar de várias formas. Então, já puxando pro gancho do nosso tema, também fica muito legal, tá aprovado, Manu. Próxima é a mãe dela, a Márcia Ximenes. Um beijo, tia, te amo. O seu look tá perfeito. A tia Márcia foi homenageada através da imobiliária JJ. E, gente, esse lookinho tá super aprovado. Vocês perceberam que é um look básico, mas ao mesmo tempo tá muito elegante. A risca de giz é uma aposta que nunca sai de moda. A risca de giz, ela é muito versátil, dá pra usar em diversas ocasiões e combina com tudo. A risca de giz também é uma peça muito coringa, que também tá dentro do nosso tema de hoje. A risca de giz é simplesmente perfeito, super versátil, e dá pra usar em N situações. Então, se ela trocasse o saltinho por uma sandália mais baixa ou por um tênis, ela tava pronta para um passeio em família. Então é interessante que você aposte em peças como essa também. A nossa próxima foto com a Ellen Bianca, a nutricionista Ellen Bianca. Um beijo pra você também, tava de olho no seu look, na sua elegância. A Ellen, acompanhando ela, eu percebo que ela gosta muito de usar esses tons em marrom. Essa cor no tom de pele dela fica lindo demais. Ela combina demais com marrom. Eu percebo que é uma cor que ela tem usado muito nesse ano, justamente porque é uma cor muito tendência, né? Então outra peça muito coringa são roupas em marrom, porque além de estar em alta, combina com diversas ocasiões. É uma roupinha básica, é um vestido básico, mas que ele tem ali um detalhe em transparência. O salto também deu essa elegância a mais. Mas pegando o mesmo exemplo da Márcia, se ela colocasse um tênis, ela estava pronta para um passeio. Então é interessante isso, a versatilidade. Quantas vezes você consegue usar a mesma peça em ocasiões diferentes? Então esse vestido tá mais que aprovado, porque ficou super elegante, e além de estar super elegante, tá super ornando com a ocasião, porque o marrom ele fica alinhado e a transparência deu todo o charme. Então é nesse tipo de tecido que você deve investir, tecidos que deixam o básico mais elegante.
E por fim, a gente teve a advogada Milena Craveiro, que apostou também no pretinho básico. Ela está ao lado da advogada Flaviane, que também é delegada da OAB de José de Freitas, e as duas apostaram no pretinho básico, mas com pequenas diferenciações. A Milena, ela teve a mesma aposta da Bianca, né? Uma transparência. Então as duas seguem a mesma linhagem de elegância, porque são tecidos básicos. A gente vê que os dois tecidos não tem nada de diferente do que a gente é acostumado a ver, mas ambas as transparências por cima deram um toque a mais, deram a elegância a mais. Foi aquele exemplo que eu falei um pouco mais no início, de usar o preto, mas com um tecido um pouquinho mais diferente para dar essa elegância? Pois é. E seguindo a mesma linhagem do preto na roupa da Flaviane, a gente teve o quê? A gente teve um toque de detalhe no pescoço e de um ombro só. Os dois são um preto básico, não deixou de ser o famoso pretinho básico, mas teve esse diferencial. Elas poderiam ter simplesmente colocado vestidos pretos e terem ido, mas vocês percebem que tem detalhes na maquiagem, o cabelo de lado, a franja da Milena dá um toque diferente, e tudo isso trabalha na construção da imagem. Então às vezes você acha que o preto básico não tá te valorizando, mas às vezes colocando um detalhe diferente, que foi o caso do ombro só e da transparência, te deixa super elegante. Então foram esses os looks que a gente separou para hoje. Teve várias mulheres elegantes, várias mulheres que arrasaram na premiação do Paulo, que inclusive quero parabenizá-lo pelo seu evento, foi um sucesso. E a gente não pôde trazer todas porque foram muitas, mas eu selecionei algumas para a gente estar falando aqui hoje, porque foram as que tem mais a ver com o nosso tema, né? Para ficar tudo no mesmo padrão. Espero muito que tenham compreendido sobre essas peças básicas que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia e como a gente pode estar adaptando elas para ficar algo mais diferente e você conseguir usar a mesma peça em diversas ocasiões. Então foi isso, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!